Olá! No vídeo anterior, nós falamos sobre o que é ansiedade. Nesse vídeo, é importante nós falarmos sobre sintomas de ansiedade e a gravidade que esses sintomas ocupam na nossa vida. Sabemos então que a ansiedade ela é um sentimento associado ao desenvolvimento, aos processos e às experiências de vida normais do ser humano. Porém, em alguns momentos, esse sentimento toma uma dimensão, uma intensidade e uma frequência de modo que começa a interferir no nosso desempenho geral enquanto ser humano. Nem todo mundo que vivencia problemas com ansiedade vai vivenciar os mesmos sintomas ou vai vivenciar esses sintomas da mesma forma. Quando nós falamos sobre, então, sintomas específicos de ansiedade, nós estamos falando sobre transtornos de ansiedade. A própria expressão já diz que a nossa ansiedade, então, ela toma uma dimensão, uma intensidade tão grande que começa a causar transtornos na nossa vida, começa a interferir nas questões práticas do dia a dia, nas nossas relações, nas nossas interações profissionais e por aí vai. Falando de sintomas clássicos, nós sabemos aqueles geralmente mais conhecidos: sudorese, taquicardia, tensão muscular, desconforto abdominal, sensação de falta de ar, sufocamento e dentre outras coisas. Falando de sintomas específicos, como já mencionado, que nem todo mundo vivencia os sintomas da mesma forma, nós podemos começar a pensar então sobre qual subtipo de ansiedade nós estamos falando. Porque existem vários subtipos: transtorno de pânico, ansiedade generalizada, ansiedade social, transtorno de estresse pós-trauma, ansiedade de doença e por aí vai. Existem vários subtipos. E aí é importante a gente entender que dentro desses subtipos é que vão definir que tipo de ansiedade, que tipo de transtorno que eu estou vivenciando. Algo que, se eu percebo que está numa intensidade, numa frequência muito desproporcional, eu preciso ser avaliado por um profissional para que ele consiga me ajudar e definir que tipo de adoecimento está acontecendo comigo. Nós precisamos entender que nós estamos falando de algo que não é simples, nós estamos falando de algo grave, estamos falando de um adoecimento que é incapacitante, que interfere nas nossas relações de um modo geral. E existe uma cultura que muitas vezes nos leva a pensar a ansiedade como uma frescura, como uma falta de Deus, dentre outras coisas que a gente escuta aí as pessoas dizerem. E aí a gente precisa cuidar desse problema e dessa situação na nossa vida antes que ela tome uma dimensão que se torne cada vez mais difícil de ser tratada e de ser acompanhada. É importante então a gente observar essas dicas e começar a nos observar, não para que a gente fique caçando em nós uma doença, porque isso também pode, em algum momento, se isso for numa intensidade muito grande, se tornar um tipo de transtorno, mas apenas para que a gente consiga se observar e cuidar de nós, como é o objetivo desse vídeo. Esse vídeo é importante também entender que ele não substitui um processo terapêutico e nem ele é uma forma de diagnóstico, apenas para ajudar com que você consiga se observar e observar também as pessoas ao seu redor, de forma que você possa realmente entender se é ou não o momento de procurar uma ajuda profissional. Um abraço e muito obrigado!